E aí? Quem está na batalha dos concursos públicos sabe bem. Tem artigos da Constituição que são figurinha carimbada na prova. E o artigo 37? Ah, esse não é só importante não, ele é praticamente o coração do direito administrativo. E é por isso que, nesta análise, a gente vai mergulhar fundo em cada detalhe, com foco total naquilo que as bancas examinadoras simplesmente amam cobrar. Para começar, vamos direto ao ponto com a sigla que todo concurseiro tem que ter na ponta da língua: LIMPE. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas olha, isso aqui não é só um jeito fácil de lembrar, tá? É a base, o alicerce de tudo na administração pública. É fundamental entender isso. Qualquer ato de um agente público, sem exceção, precisa obedecer a esses 5 princípios. Para a gente organizar o raciocínio e não se perder, eu separei nosso bate-papo em 5 partes. Primeiro, vamos entender os pilares da administração. Depois, a gente passa pela jornada até o cargo público, as regras de pagamento e o famoso teto salarial, a polêmica da acumulação de cargos e, para fechar com chave de ouro, o tema da integridade. Então, bora lá? Bom, nessa primeira parte, o nosso foco é entender na prática o que significa cada uma das letrinhas do LIMPE. E aqui vai uma dica de ouro. Não basta só decorar os nomes. As bancas de concurso são espertas, elas gostam de cobrar as nuances, os detalhes de cada princípio. Pensa neles como se fossem uma régua, que mede se uma ação do Estado é válida ou não. Agora, a gente entra na parte que, vamos combinar, é a que mais brilha os olhos de quem está estudando. Como é que se conquista a tão sonhada vaga no serviço público? O artigo 37 funciona como um verdadeiro mapa do tesouro, sabe? Ele desenha o caminho com regras bem claras para garantir que a disputa seja justa e que vença quem tem mais mérito. Presta muita atenção nesse fluxo porque isso aqui despenca em prova. Passo 1, concurso público. Não tem jeitinho, não tem atalho, tem que passar na prova. Ponto. Passo 2, o prazo de validade do concurso. Ele vale por até 2 anos e pode ser prorrogado uma única vez por mais 2 anos, ou seja, na prática, uma aprovação pode valer por até 4 anos. E o terceiro passo, que é a garantia de quem passou, a prioridade na convocação. Enquanto o concurso estiver válido, quem já foi aprovado tem que ser chamado antes de abrirem uma nova seleção para o mesmo cargo. É um direito seu. Agora vamos falar de um assunto que pode parecer complicado, mas que é um clássico das provas. Dinheiro. Como é que se define o salário de um servidor? E mais importante, existem limites? Sim. O artigo 37 criou um sistema para botar um freio em salários astronômicos, o famoso teto remuneratório. Anota aí a regra de ouro, aquela para nunca mais esquecer. O limite máximo, o teto geral de todos os salários no serviço público, é o valor que um ministro do STF recebe. Ninguém, em nenhum dos 3 poderes, em nenhuma esfera, pode ganhar mais do que isso. Mas, sempre tem um mas, né? Fica de olho que existem alguns detalhes, os chamados subtetos, que a gente vai ver agora. E aqui está um ponto que derruba muita gente boa na hora da prova: os tais dos subtetos. É mais simples do que parece. Olha só, na esfera federal é fácil. O teto é sempre o do ministro do STF para todo mundo. Mas quando a gente desce para os estados e municípios, a coisa muda. Cada poder passa a ter o seu próprio limite. O segredo para não errar é associar. No executivo estadual, o teto é o salário do governador. No legislativo, o do deputado estadual. E por aí vai. As bancas adoram fazer uma confusão com isso, então muita atenção aqui. Chegamos num clássico absoluto dos concursos públicos. Se tem um assunto que você pode apostar que vai cair, é este: a acumulação de cargos. A lógica da Constituição aqui é partir de uma proibição geral, para depois abrir algumas poucas exceções. E são exatamente essas exceções que as provas cobram sem dó. A pergunta que pode valer a sua aprovação é basicamente essa. A resposta rápida, aquela que tem que vir de bate-pronto na sua cabeça, é não. Mas a resposta completa, aquela que garante o ponto, exige que se conheça os detalhes que vêm logo em seguida. Então, para não ficar nenhuma dúvida, a regra é clara. É proibido. A Constituição veda que uma mesma pessoa ocupe 2 ou mais cargos públicos e receba por eles. E por que isso? Bom, a ideia é garantir que o servidor se dedique de verdade à sua função e também, claro, para evitar conflitos de interesse. Mas, como eu disse, toda regra tem sua exceção. E aqui estão elas, as famosésmas exceções do inciso 16. Anota isso aí em letras garrafais. A acumulação é permitida, sim, em 3 situações. Primeiro, 2 cargos de professor. Segundo, um cargo de professor com outro cargo técnico ou científico. E terceiro, 2 cargos ou empregos só para profissionais da saúde. Mas atenção ao detalhe crucial. Em todos os casos, é obrigatório que exista compatibilidade de horários.
Se não tiver como conciliar as jornadas, não pode acumular. Para a gente ir fechando a nossa análise, vamos falar agora dos mecanismos de controle. Porque o artigo 37 não serve só para dizer o que pode e o que não pode, não. Ele também deixa bem claro quais são as consequências para quem resolve não seguir as regras, principalmente nos casos de improbidade administrativa. E as consequências são pesadas, viu? Olha só a seriedade do assunto. Quem comete um ato de improbidade administrativa está sujeito a um combo de punições severas. Não é brincadeira. Estamos falando de ter os direitos políticos suspensos, perder o cargo público que tanto lutou para conseguir, ter os bens bloqueados e ainda ter que devolver todo o dinheiro desviado aos cofres públicos. E como se não bastasse, tudo isso não impede que a pessoa ainda responda a um processo na esfera criminal. Ao fim de tudo isso, fica aqui uma reflexão. É claro que é preciso decorar os incisos e parágrafos para passar na prova, mas vale a pena pensar um pouco além. Será que o artigo 37 é só uma lista de regras, de obrigações e proibições? Ou será que ele, na verdade, desenha um retrato do que seria um serviço público ideal? Um serviço mais justo, mais transparente e mais eficiente que todos nós, como sociedade, deveríamos buscar? A resposta para essa pergunta, com certeza, vai muito além de qualquer gabarito de concurso.